E aí, há uns vídeos atrás, quando eu iniciei a minissérie de um trecho aqui de ruptura do coletivo Centelha, o vídeo que inaugura essa microsérie tem o seguinte título, né? Quem são os jovens matáveis aqui no Brasil, né? E eu recebi hoje, né, um comentário lá no Facebook da Adriane, e ela diz que fica ainda mais chateada com o sistema, né? Só com o título do vídeo. E eu já havia pensado, né? Até trazendo, até trazendo a situação do Bolsonaro que eu citei aqui, né? Com aquela discussão com a Maria do Rosário, né? Você não te estupro porque você não merece. E eu fiquei até escrevi aqui, havia escrito, e não deu para trazer antes porque esse livro ele trata de muitos temas assim densos, mas de forma dinâmica, né? E não dá só para simplesmente pular as coisas e não comentar e não falar a respeito, né? E eu fiquei pensando também, né, no Bolsonaro contra aquele projeto Escola Sem Homofobia, né? Se ele é contra um projeto que, vamos lá, diz no nome, Escola Sem Homofobia, ele logo, a gente pensa de forma prática e lógica, que ele quer uma escola com homofobia, né? Daí ele vai e cria aquela história do kit gay para causar um pânico moral, né? Mas acontece que o problema, né? O problema não se encerra e não se centraliza no Bolsonaro. A gente tem o efeito desse pânico moral. O pânico moral, ele é bem sucedido. Então sim, a gente tem uma sociedade homofóbica, né, em grande parte, machista, né, como eu venho dizendo aqui, né, essas questões mais socioculturais da nossa realidade, né. Então assim, uma escola com homofobia é uma escola violenta. É uma escola que produz violência, que produz traumas. Eu trabalho com clínica, eu posso falar sobre isso. E, inclusive, falando sobre escola e violência, instituições e violência, família e violências, eu quero trazer alguns trechos desse livro aqui, O Fim de Ed, de Edward Lewis. Um livro pancada, que eu digo assim, ele vai tratar de questões cotidianas, questões institucionais da família, das lógicas masculina, da produção de violência nas pequenas relações, na escola. E ele trata isso de forma muito crua, muito intimista, muito crítica, às vezes cruel. E, claro, é um romance francês, mas o Edward Lewis ele escreve sobre a vida dele. Então é um romance biográfico, vamos dizer assim, né? E claro, né, toda obra de ficção ela fala da realidade, né? Eu gosto sempre de trazer a frase do Lacan, que eu acho uma baita sacada, que é a ideia de que a realidade tem estrutura de ficção e a ficção tem estrutura de realidade, vamos pensar. Então, a gente pensar violência, escola com homofobia, eu indico muito esse livro aqui para vocês. E eu quero trazer uns trechos pra gente pensar. Eu quero trazer muita coisa aqui, né? A gente vai se embaralhando, mas os temas vão se cruzando, né? Eu fiquei pensando, né, em tudo isso, né? Você merece ser estuprada, escola, não, você não te estupra porque você não merece, mas também tem essa ideia, né, de você merece ser estuprada. A cultura do estupro é muito forte, é real, tá? Faz parte da realidade.
A gente pode trazer dados estatísticos, se vocês quiserem, tá? A gente precisa discutir isso, mas não discutir a roupa da vítima. A gente tem que discutir nossa posição enquanto homens, tá? Quando eu falo homens, eu falo, claro, principalmente o homem hétero, branco, cis, né? Mas também os homens em geral, homens bissexuais, homens homossexuais, homens trans. A gente está falando de gênero, tá? Não de orientação sexual. Então, a gente está falando de tudo isso, né? Olha só como vai ficando, vai abrindo. Mas voltando aqui, foco aqui, se é que é possível ter um foco com tanto caos humano, né, pra gente pensar, da cultura, da psique, né? Então eu pensei em tudo isso, né, no título do vídeo, né, quem são os jovens matáveis aqui no Brasil, a gente vai saber bem que é, a gente pode pensar aí na ideia, na imagem do jovem periférico, preto principalmente, né? Jovens matáveis, corpos da Cracolândia, corpos drogados, corpos prostituídos, né? Drogados e prostituídos, Christiane F. Quem são os jovens matáveis, né? Quem são as meninas estupráveis, né? Quem são? Dentro dessas lógicas. Quem são os corpos que podem ser utilizáveis, né, como objetos? A gente pensa aí no mercado da prostituição, na cultura da prostituição, né? Quem é o que recebe a violência e o que pratica a violência, né? Daí, claro, a gente pode ir para a psicanálise e também pensar o lugar, mas isso é muito delicado pensar agora, que é também a manutenção da violência, mas pro lado da vítima, né? O que possibilita essas relações de poder, que são tão naturalizadas, né? Então eu fiquei pensando, né? Quem são esses corpos matáveis, objetificáveis, coisificáveis, estupráveis? Essa ideia, né? Você não merece ser estuprado, né? Como se logo se coloca uma ideia implícita de que existem pessoas que merecem ser estupradas. Isso pode soar como um absurdo, e é um absurdo, mas assim, de forma geral, mas isso está embutido na nossa cultura. Isso é muito grave. Isso está embutido e está banalizado na nossa cultura. Existem corpos, tipos de mulheres que são classificadas, estigmatizadas, carregam em si um alvo ali da misoginia, porque são mulheres que ficam mais vulneráveis também, né? Pensando nas prostitutas, muitas vezes não consideradas mulheres, né? Que tem ideia da mulher de verdade. Então é tudo muito delicado, né? Essas relações de poder, o lugar que a gente coloca o outro, o lugar que a gente se vê diante do outro, né? A gente está falando de política aqui, né? Ah, Bolsonaro. Mas olha só, essa é a política cotidiana da minha relação com o outro que está ali comigo, como eu vejo o outro, eu humanizo o outro, eu coisifico o outro. E não é para dar lição de moral essas ideias, não, para a gente se pensar. Porque a gente não é anjinho, não. A gente também tem lá na nossa mente, às vezes, né? Aquela frasezinha que você não pode falar em voz alta. Como que isso ressoa na sua vida? Tá presa ali? Ou você banaliza isso? Né? Pois é, né? Quem são esses jovens? A gente está falando de juventude aqui, né? O nome desse capítulo.
A juventude é um esporte de combate. Eu gosto muito desse título. Eu queria abrir esses parênteses também e pegar um ponto que também não deu para comentar no último vídeo, que a gente estava falando sobre a ideia da escola sem partido, né? Paulo Freire, a ideia dos alunos sendo agentes censores, né? Filmando os professores para denunciá-los como marxistas doutrinadores. E a gente falou sobre a ideia, né, de não só de fazer essa vigilância, mas também a defesa do homeschooling, né, que é a escola em casa. Eu falei sobre essas instituições de controle que querem ter ali, vamos dizer, a tutela moral também, principalmente, dessas crianças e adolescentes, né? Tutela moral, digo assim, criada dentro de casa, criada dentro da igreja, né? Sem a possibilidade de experimentar e saber e respeitar que existem diferenças, né? Vão ser criadas dentro de eu já falo, né, instituições de controle, né? Norma de conduta, vigilância moral, vigiar e punir, Foucault, né? A gente pode mais pra frente para esse livro aí, que eu tenho vontade de ir, ainda não fui, a gente pode começar aqui. Mas enfim, né? E também essa ideia de que o ensino universitário é um fetiche e não deveria ser para todos. Né? A gente ouviu falas a respeito disso. Né? É um fetiche na ideia do poder, das instituições, do sistema, vamos dizer assim. É um fetiche se você é pobre. Porque se você não tem pessoas pobres que vêm da periferia, que vêm de uma outra realidade dentro das universidades, produzindo ciência, produzindo saberes, né? Você tira esses jovens desse lugar de poder também, né? Que é o poder universitário. Então, é muito perigoso a gente cair nesse discurso, né? Porque a ideia é o quê? Colocar os filhos dos burgueses dentro das universidades e os pobres continuando em cargos de servidão, né? Sem a possibilidade de escolher outra coisa, né? Enfim, eu não sei se eu continuo lendo. Acho que vale ler, né? Eu acho que era isso que eu queria dizer, que eu não consegui dizer no outro vídeo, né? Toda essa complexidade. A gente está falando de juventude, mas eu já ouvi um termo que, na verdade, pluraliza, né? A gente não pode falar de juventude porque não é uma juventude. A gente pode pensar juventudes, né? Porque a juventude periférica é diferente da juventude do Morumbi, né? Juventude aqui do Brasil é diferente da juventude da África, né? A gente não fala adulto, né, como uma coisa una. Por que juventude tem que ser uma só? Não é. Né? E aí a coisa fica mais complexa ainda. Eu vou tentar ler, eu acho, um pouco. Vamos lá. Toda essa fixação com a juventude não é loucura. Ela tem método. Pois, se a juventude brasileira é um setor social em sedição potencial, é daí que vêm os primeiros movimentos das novas configurações políticas. Inclusive, né, configurações políticas a gente pode pensar de todo lado. Né? A gente tem adolescentes, jovens indo para um lado mais progressista. A gente tinha aí o MBL, né? E o MBL era um movimento jovem. Pois é. Os filhos da classe trabalhadora sofrem os impactos da crise econômica de modo brutal. O desemprego entre os jovens é 2 vezes maior do que a taxa geral, sendo que boa parte deles, em sua maioria, mulheres de baixa renda, não trabalha nem estuda. Pois é, né? Daí a gente tem aí no imaginário popular
formas de relação, né, na comunidade, a gente vai separar a ideia do trabalhador da ideia do vagabundo, né? E parece que tem um mito, tem a impressão de que vagabundo, aquele cara, ele é vagabundo porque ele não gosta de trabalhar e, enfim, simples assim, né? Nós tem uma leitura social de tudo isso, né? E outra coisa, mais uma vez, o estigma vagabundo pode vir colado com um monte de coisa, com noia, né? Com preto, né? E pode, de novo, quem são os jovens matáveis no Brasil? E que fala, né, de que a maioria são mulheres de baixa renda. Não trabalha nem estuda. A gente falou um pouco da prostituição. Mais uma vez, eu acredito, me parece, que tem um mito também de que a prostituta é aquela mulher que gosta de fazer sexo, não quer trabalhar e tá lá, então ela serve para isso. Inclusive, talvez ela mereça punição, né? Né? Serial killers, quantos serial killers lá nos Estados Unidos principalmente, mas aqui no Brasil também, né? Assassinos em série, escolhem as prostitutas como vítimas, né? Muito mais vulneráveis à violência. E também é motivo de chacota. E também está naquela pesquisa lá entre os tipos sociais mais odiados, que causam mais repulsa na sociedade. Daí a gente volta um pouquinho também para aquele questionamento que eu faço a partir do livro da Christiane F. Quem são os anormais, né? Quem são os doentes, quem são os dignos de ódio, os odiáveis, os matáveis? A Christiane F, os amigos dela, né? Ou seja, vamos tirar a Christiane F, vamos trazer aqui, pra gente estar conversando aqui nesse livro agora. Quem são? Os, o que é pior, né? Você se prostituir ou você consumir aquela pessoa que está naquela situação, né? Claro que eu estou exagerando aqui um pouco, mas a gente está pensando em casos extremos também. A gente está falando de lógicas sociais, relações de poder, discursos moralistas, porque os mesmos caras e pessoas que arrotam moralismo são os que vão consumir essas pessoas como objeto sexual, né? Então eu estou trazendo também muito mais à vontade para trazer também o termo cidadão de bem. É claro que é um estereótipo social, mas é para a gente pensar e localizar a crítica que a gente está tentando fazer aqui. Tudo aqui é um exagero, né? Não é para levar o pé da letra, assim, no sentido de... Não é um estudo rigoroso, a gente está falando de forma mais ampla. Isso aqui, e as outras leituras que eu trago, essa nossa conversa aqui, ela é sempre, a ideia dela é sempre ser um trampolim, ser um combustível. Não é só isso aqui, tá? Isso aqui é para vocês procurarem mais, para pensar mais também. Isso na vida de vocês, na nossa vida, né? Então veja só como a gente vai... A coisa vai ficando mais densa, 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 densa. Essa é a nossa realidade, né? Daí, vamos lá, vamos continuar, né? Senão a gente não termina. Ao mesmo tempo, né, o estudo universitário já não representa a ascensão social que outrora representou. Por mais que o ensino se submeta aos ditames do mercado, o diploma é cada vez menos garantia de empregabilidade. Ninguém espera alcançar um posto de trabalho correspondente à sua qualificação. Dos jovens que trabalham, a maioria está no setor informal. São os jovens empreendedores, aqui entre aspas, tá? Jovens empreendedores. Louvados pelo Partido Empresarial Militar, pelas cartilhas do Instituto Liberal e pelos cursos do Sebrae. Suas vidas, porém, não são marcadas por autonomia, criatividade e proatividade, mas pela correria infernal dos empregos com alta rotatividade,
baixa remuneração e ausência total de garantias trabalhistas. É muito triste isso. Quando eu falo da lógica neoliberal aqui, e é um dos tópicos, aliás, tem uma aqui no YouTube tem playlists dos tópicos principais que eu trago aqui. Essa microsérie desse livro está na pasta política. Tem a pasta antimanicomial, que antes chamava saúde mental, mas eu quis tirar o nome saúde mental porque eu tenho críticas a esse termo e esse conceito. Preferi antimanicomial. Tem pasta de filosofia, tem pasta de que mais? Sexualidades, psicanálise, e tem uma pasta lá que é livre, que eu faço vídeos mais livres, assim, às vezes sem leitura e tal. Mas tem uma pasta também que chama neoliberalismo. E é um tema, não um tema, né? É um sistema que hoje a gente vive e tem muitas consequências nas ideias das pessoas. Eu vejo isso no meu trabalho. Jovens com a ideia de que precisam produzir sempre estar produzindo, fazendo algo útil, estão sempre se sentindo menos capazes, estão sempre trabalhando mais e muitas vezes naturalizando isso, né? Levando como mérito, adoecendo com isso. Então, assim, o neoliberalismo ele tem consequências reais no sofrimento psíquico nosso hoje. E a gente vê aqui que é vendido uma ideia, né? Isso faz parte da ideia neoliberal, do empreendedor, do jovem que não precisa de direitos trabalhistas, né? E a realidade não é assim, não tem mercado para todo mundo, né? Daí a gente vai entrando em um negócio muito denso também. Esse livro aqui ele desperta muita coisa. Eu recomendo para vocês, como eu falei aqui, a ideia é que isso aqui seja sempre um trampolim, em primeiro lugar, talvez. Não sei se é o primeiro de vocês aí. De repente vocês já têm ideia, já estão meio que por dentro desses temas. Talvez já te incomode de algum jeito. Mas eu recomendo esse livro aqui, Ruptura, do Centelha, Coletivo Centelha. Porque ele pode ser uma introdução a um pensamento mais radical, viu? Talvez a gente está precisando disso. Um pouco mais de radicalidade. Talvez bancar mais nosso desejo de libertação, né? E eu terminei outro vídeo, né, do nada assim, um trecho aqui, que seria a terceira ruptura, porque conforme o livro vai passando, tem partes, fala da primeira ruptura, segunda ruptura, terceira ruptura. Eu li a terceira. Eu vou terminar esse lendo a primeira. Eu acho legal. Talvez eu trabalhe esse livro inteiro, porque ele é muito interessante pra gente pensar nossa cultura e como a gente pode pensar essa cultura com mais esperança, tá? Aqui a gente está pensando um pouco mais de esperança para a humanidade, para o Brasil, né? Mas não é uma esperança vazia e tola, né? Coloridinho, superficial. A gente tem que olhar também para a sombra. A gente tem que vir para o lado mais obscuro. A gente tem que olhar, né, para o abismo, como diz o Nietzsche. A gente não pode olhar muito para ele, senão ele olha de volta para nós. Mas a gente precisa ter noção. A gente não pode viver no recalque, né? Sejamos corajosos. Sejamos corajosos. Aliás, toda pessoa que faz psicoterapia e análise, eu respeito muito, porque é uma pessoa corajosa. Porque não é fácil você ir ali se enfrentar diante de outro, né? No caso eu aqui, né? Não é fácil não, viu? Não é fácil não. É um ato de coragem. Muitas pessoas que não fazem análise e terapia podem se achar muito saudáveis e normais. Não acredite nisso, tá bom? Bobagem, bobagem. Não existe ninguém normal e tão saudável assim não, tá? Daí é outra história que a gente pode deixar para um outro momento.
bom? Quando a gente for falar de estruturas de personalidade. Eu quero falar disso aqui também. Mas vamos fechar o vídeo aqui com a primeira ruptura que propõe o coletivo Centelha. É preciso tirar as consequências políticas do fato de capitalismo e soberania popular serem termos completamente contraditórios. A luta pela democracia real, a ser inventada, só pode se dar como luta para fora do capitalismo, não como luta pela sua humanização. Essa é uma luta para fora da democracia liberal, não em direção a seu aprimoramento. Essa não é uma luta por inclusão, mas por explosão.